Yo, pessoas! Eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something e hoje a gente vai falar um pouquinho de Lycoris Recall. Pra quem não lembra, esse anime saiu há um tempinho atrás, não é tipo a temporada passada, mas é um tempinho atrás. Tava num dos animes que talvez eu fosse assistir e eu acabei não assistindo ele. Muita gente falou dele, eu fiquei assim, cara, eu preciso resgatar esse anime. Se ele for bom, eu levo pro canal, se não for bom, eu guardo no ódio. E aqui estamos porque Lycoris Recall foi gostosinho de assistir. A gente começa um pouquinho com a Chisato e a Takina. O que acontece? A Takina, na verdade, antes disso, eu queria explicar o que são as Lycoris. Elas simplesmente são órfãs e elas trabalham na sociedade japonesa. Isso é muito importante mesmo pra você entender o anime. Elas trabalham na sociedade japonesa como exterminadoras. De baratas? Óbvio que não. De gente. Olha que lindo. Simplesmente essas pessoas, essas meninas são recrutadas e tem a versão masculina também, tá? A gente não vê muito sobre eles, mas eles chamam Lilybelts. Mas simplesmente as Lycoris são recrutadas, ensinadas a lutar. Elas têm que aprender a dirigir, a atirar, todos os códigos. Elas são soldados mesmo. E aí, quando elas se formam, entre muitas aspas, elas ainda são adolescentes, elas recebem um uniforme de cor diferente, porque a maioria delas tá por aí de cinza. Elas recebem um uniforme azul ou vermelho. E aí elas estão aí pro combate, mas as de cinza também vão pro combate, elas só não estão num upgrade ainda. E a Takina tem esse uniforme azul, ou seja, ela já tá assim oficialmente em batalhão. E pra ela isso é tudo, né? Pra todas as meninas que estão ali isso é tudo. Só que a sociedade não sabe que essas meninas existem. Imagina você tá aí na sua casa e descobre que na verdade a paz da sociedade, que o brasileiro não conhece isso aí, mas a paz na sociedade é mantida por um monte de meninas e algumas delas morrem em combate. Então o governo tá fazendo crianças órfãs, em vez de providenciar famílias ou cuidado mínimo pra elas, tá providenciando armas e jogando elas pra matar pessoas na rua. Não muito legal, né? Não é? Então, assim, a Takina tá nesse meio. E pra ela isso é tudo, só que ela acaba descumprindo uma ordem. Uma menina foi feita refém. E aí, eles deram a ordem de não atirar. Só que ela resolveu tacar o louco e atirar pra todo lado. Podia ter matado a menina? Podia. Mas a ideia da Takina era com que os bandidos soltassem a menina. Deu certo. Só que as meninas que estavam no grupo com elas ficaram tipo, cara, você podia ter assassinado ela. E elas ficaram bravas. E os superiores ficaram bravos porque a Takina descumpriu a ordem. Porque a ordem era não atirar. O que acontece? A Takina é expulsa, só que eles não podem tacar uma Lycoris na rua simplesmente. Eles precisam fazer essas meninas sumirem do mapa quando elas completarem 18. E a gente termina o anime sem saber o que exatamente acontece após isso. A minha teoria é que eles matam mesmo, mas é só a minha teoria. Mas enfim, até lá ela é útil, só que eles não querem mais ela no batalhão. O que eles vão fazer com ela? Se livrar dela agora? Não. Tem outra menina que é a Chisato e ela também é uma Lycoris, mas ela não tá no batalhão faz muito tempo, porque ela também descumpriu ordens. A ordem aparentemente era pra recuar, mas em vez disso ela tacou o louco. E as Lycoris não são conhecidos pela sociedade. E ela tacar o louco, gente, ela era bem pequenininha, sem brincadeira. E ela já tinha um uniforme vermelho. Então, tipo, ela é muito foda, ela é um gênio. E simplesmente as ações dela fizeram com que o terrorista conseguisse explodir uma torre. E aí a torre quase caiu. E a sociedade tem que ser pacífica. E eles tiveram que admitir que houve um ataque terrorista naquela torre. Então, assim, isso foi um grande problema pra agência. E por causa disso, ela foi retirada de batalhão. Só que eles não vão se livrar da melhor agente deles. Jamais. Então, eles montaram aí um espaço pra elas longe dali, que era tipo uma filial de onde as Lycoris ficam, e ela pega trabalhos menores ou trabalhos assim secundários, e aí quando precisam dela eles chamam ela pra cena. E aí eles jogam a Takina junto com a Chisato ali, só que ela não quer ficar ali, até porque a Takina fez com que o responsável por ela, que eles chamam de mestre, com que o mestre dela abrisse o café, e aí ele fica de gerente de café. Tem outra moça que também sabe de toda essa parada, que fica trabalhando como garçonete junto com a Chisato, e a Takina vai ficar nesse meio. E durante o dia, eles tipo entregam alguma coisa no posto policial, vou lá na escola do prezinho e ajudo em alguma coisa lá, fala com o povo na rua, entrega coisa aqui, entrega lá. Eu saio fazendo delivery, basicamente. A Takina acha isso um absurdo. Ela simplesmente acha um absurdo. E se a Chisato tem tempo pra comer coisas gostosas, se divertir, papiar. Na verdade, a vida dela é muito mais perto do que deveria ser de uma adolescente ou de uma criança normal do que a da Takina. Mas elas são Lycoris, então aquilo é totalmente anormal pra elas. E a Takina se mostra extremamente resistente com isso no começo. E ela segue se mostrando resistente, assim, quase a obra toda. Só que ela vai acabar enroscada aí
ali nas loucuras da Chisato. Ela leva tudo muito a sério, enquanto a Chisato tá tipo, viva lá a vida. E as duas acabam se balanceando muito bem. É aquela história de um personagem que é, tipo, totalmente diferente do outro. Elas acabam encaixando muito bem. Durante as missões, elas acabam se importando muito uma com a outra. A Chisato tem uma regra de não matar, o que pra uma Licorice não faz sentido, porque elas andam por aí com armas pra valer, sabe? A Chisato não, ela usa aquelas armas, seria quase um nerf, sabe o que é aquelas arminhas nerf? A Chisato usa algo parecido, e são balas de borracha, é claro que não são, elas machucam, se você tirar das... Nerf também machuca se você tirar de certas proximidades, assim, eu não gosto muito de brinquedos de arminha por causa disso, eles sempre machucam. Tirando se for de água, mas aí pode virar no seu olho, entendeu? Então não tem brincadeira boa com brinquedo de arminha, mas simplesmente ela usa balas de borracha, e isso pra Takina é outra coisa que é fim do mundo. Então Takina atira em alguém pra matar, a Chisato vai lá, para a missão inteira e começa a cuidar do cara. Então ela obviamente tá cuidando da Takina, tá cuidando dos inimigos, tá cuidando dela mesma, de alguma forma ela ainda não recebeu um tiro fatal assim por um milagre. Enquanto a Takina, ela tá tentando cumprir a missão e causar o máximo de baixas possíveis no inimigo. Então assim, imagina o caos e o desespero. Só que é claro, a Chisato é do time dela, então ela fica também tentando cuidar da Chisato, que toda hora fica pra trás pra ajudar o inimigo. Então você vê o caos e o desespero. Pode admitir tudo pra ficar uma bagunça por causa disso, mas na verdade não. A relação das meninas vai evoluindo de uma forma bem gostosinha de acompanhar. O fato da Takina ser séria faz com que a atitude da Chisato, de tipo assim, talvez, não por ela ser pacifista, mas pelo jeito, foda-se dela, talvez você ficasse um pouco enjoado dela com facilidade, mas, porque tem horas que até parece um pouquinho forçado esse, de boa, seja feliz, às vezes irrita um pouco, então ter um personagem pé no chão por perto é muito bom. Assim como o jeito pé no chão da Takina com certeza te irritaria a longo prazo, porque ela não dá brechas, ela não é nem um pouco flexível, e aí a Chisato balanceia muito bem isso. A gente tem dois personagens que vão pro 80 e de alguma forma elas se balanceiam muito bem. Então a gente vai acompanhar tudo que tá acontecendo, porque o terrorista que explodiu a torre lá, que fez a Chisato ser expulsa, ele tá de volta e ele tá arrumando algum esquema muito grande com armas e a gente não sabe o que é. E aí tá a ADA atrás deles, que é onde fica as Licorice, tá a Chisato atrás deles, porque, né, ela já teve envolvida com isso antes. E é claro, se a ADA pegar, eles matam os meliantes, então ela é contra isso. E aí tá essa confusão e esse caos. No meio disso a gente vai ter desespero com hacker, a gente tem umas histórias paralelas que na verdade agregam nessa história principal. A gente vai ter desespero com hacker fugindo de hacker, a gente vai ver caos e mentiras caindo por terra, a gente vai descobrir um pouco mais sobre a Chisato, que tipo, tem muita coisa sobre ela que a gente não sabe. Ela usa um colar específico que aparentemente são dados pra crianças que têm dons. Qual que é o dom da Chisato? Qual que é a missão dela no mundo? Ela não sabe, então a gente vai ver essa busca dela. Enquanto isso, a Takina passa metade do anime querendo voltar a ser uma Licorice normal. Não tá trabalhando nesse café, lidando com a doida da Chisato e poder dar tiro nas pessoas sem se preocupar com a parceira dela parando pra fazer primeiros socorros. Ela quer a vida dela normal de volta. Que pra gente, tipo assim, cara, na verdade aqui você tem a vida mais normal possível sendo uma Licorice. Não, ela quer a vida de novo dela dentro do quartel ali onde ela tava. Se você olha longe, parece uma escola. Aliás, elas andam por aí com uniforme escolar. Isso é o disfarce perfeito, porque ninguém espera que uma colegial com uniforme fofinho, saltitando em plena luz do dia, vá dar um tiro em alguém e jogar o corpo no arbusto. Elas fazem isso. Então ela tá querendo voltar. E ela vai seguir as regras assim no talo, tentar seguir as regras no talo pra tentar voltar, tentar falar com os superiores, tentar dar algum meio dela voltar. E aí nela a gente vai acompanhar se ela vai mudar de ideia ou não. E o que ela vai ficar achando depois de um tempo convivendo com a Chisato e descobrindo o que rola na vida da Chisato e como ela foi parar ali. E tudo que tem por trás aí de onde vem as Licorice. A gente vai descobrir se a opinião dela muda e como que fica a opinião dela, tanto quanto para a Chisato, quanto os estilos de vida diferentes que ela foi apresentada. Ela vai ser apresentada como escolha de voltar ou não pra onde ela estava antes, depois de toda uma reviravolta. A gente vai ter a oportunidade até de acompanhar um pouco do terrorista, não muito, mas a gente vai ter ele discutindo longamente com os personagens, o que é bem típico de vilão. Nessas discussões lógicas longas, a gente vai vendo um pouco mais do ponto de vista dele. Ele não é feito pra ser aquele vilão identificável, ele é feito só pra ser doidão mesmo, mas algumas coisas que ele fala sobre causar o caos na sociedade, porque a sociedade está cega, sendo que literalmente ela tá cega por causa que tem um monte de adolescentes matando pra proteger a paz e eles não estão vendo isso. Então faz sentido, só que tá explodindo coisa e matando gente pra isso, que não é o jeito de conversar, pois é. Então a gente vai acompanhar todo esse caos. De alguma forma, apesar da gente estar falando de explosões e assassinatos, o anime consegue passar uma hora leve e divertida na maior parte dele, graças a Chisato e as relações dela com a Takina, que acaba sendo divertido de ver as duas, que são tão diferentes uma da outra, interagindo e prosseguindo. Mas alguma hora a coisa vai ficar séria e aí a gente vai ver o caos. Mas enfim,
gente, isso foi um pouco de Licorice Recall. Se você gosta, assim, de caos pra todo lado, explosão, tipo Berserk, não é pra você. Eu acho que é um pouco mais leve que isso. Mas se você gosta, assim, de um romance leve, slice of life, também não é pra você. É um meio termo entre, nossa, que desespero e, nossa, que gostosinho. E eu acho que foi um meio termo saudável, por mais estranho que isso seja. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado e até o próximo anime. Bye, bye.